As palavras têm o poder de destruir e de construir emoções. Elas podem ser pontes ou abismos. Augusto Cury. Diga estas 3 palavras e ele vai sentir sua falta na hora. Você sabia que existem 3 palavras simples, mas extremamente poderosas, que podem despertar saudade imediata no coração de um homem, mesmo que ele esteja distante, frio ou indiferente? Essas palavras não são mágicas, elas são emocionais e, quando ditas da forma certa, no momento certo, acionam gatilhos profundos no inconsciente masculino. Gatilhos que fazem ele lembrar de você, sentir sua falta e desejar te ter de volta. Neste vídeo, você vai descobrir quais são essas 3 palavras, como usá-las com sabedoria. E por que, segundo Augusto Cury, o silêncio emocional e as palavras bem colocadas são mais fortes que o grito de um coração desesperado. Agora me diga, você já sentiu que foi esquecida rápido demais? Já desejou que ele pensasse em você, mesmo sem você correr atrás? Comenta aqui embaixo com um sim, se você quer aprender a ativar esse poder silencioso. E prepare-se, porque depois de ouvir isso, ele não vai conseguir te tirar da cabeça. A mente masculina, embora muitas vezes treinada para aparentar força, lógica e autocontrole, é extremamente sensível a estímulos verbais quando tocado nos pontos certos. Augusto Cury, em suas obras, destaca que o cérebro humano é um universo de memórias emocionais. E no caso do homem, as palavras certas podem funcionar como gatilhos poderosos, capazes de ativar lembranças, sensações e até arrependimentos. Cury afirma que a emoção é o idioma mais poderoso do mundo. E quando esse idioma é usado de forma sutil e estratégica, principalmente através de palavras carregadas de significado, o impacto emocional pode ser imediato e profundo. O homem, muitas vezes, não foi educado para lidar com suas emoções abertamente. Ele aprende a esconder, suprimir ou racionalizar o que sente, criando uma armadura mental. No entanto, essa armadura pode ser perfurada por palavras que não atacam, mas que tocam. Palavras que resgatam uma memória boa, que trazem à tona o afeto, que despertam saudade. Segundo Cury, as palavras constroem ou destroem realidades internas. Elas podem ser chaves que abrem portas trancadas na alma ou grades que aprisionam sentimentos mal resolvidos. Quando uma mulher entende o poder das palavras certas, ditas no tom certo, no momento certo, ela acessa o inconsciente emocional masculino de forma mais intensa do que qualquer confronto direto jamais conseguiria. A mente de um homem guarda arquivos ocultos de dor, orgulho, carinho e conexão. E ao ouvir palavras como "sinto sua falta", "foi especial" ou "cuide-se", ele não apenas escuta, ele revive, ele sente, ele reinterpreta o passado sob uma nova ótica. E por mais que tente manter a postura de indiferença, o cérebro dele reage com uma descarga emocional silenciosa que pode durar horas, dias. É como Cury diz: muitos gritam por atenção, mas esquecem que o silêncio bem colocado pode ser ensurdecedor. O cérebro do homem é movido por estímulos simples, mas com carga emocional intensa. Ele não responde à pressão, mas sim ao inesperado. Uma frase curta, inesperada, que chega sem cobrança, mas com verdade, pode desconstruir a muralha do orgulho. Ela se infiltra sem ser percebida e permanece ali, ecoando no pensamento. Por isso, ao usar palavras com intenção emocional genuína, você não está apenas se comunicando, está reprogramando memórias, abrindo espaço para reflexões e muitas vezes despertando um sentimento que ele próprio não sabia que ainda existia. Algumas palavras carregam uma força que vai além do som. Elas atravessam o tempo, rompem o orgulho e chegam direto onde a lógica não alcança. No coração. Augusto Cury ensina que palavras são como sementes.
Algumas caem em terra seca e morrem, outras encontram solo fértil e florescem intensamente. E quando falamos em saudade, em desejo de proximidade, estamos falando exatamente disso. Do tipo de palavra que encontra o ponto emocional certo e faz brotar uma lembrança, uma emoção, uma ausência. O cérebro humano, especialmente o masculino, possui estruturas responsáveis por armazenar experiências afetivas e emocionais, como o sistema límbico. E quando essas estruturas são ativadas por palavras específicas, o corpo reage com sensações reais, saudade, calor no peito, vontade de se reconectar. Palavras que lembram cuidado, momentos únicos ou sentimentos que marcaram, funcionam como âncoras emocionais. Elas criam uma ponte entre o presente e o que já foi vivido. Agora imagine receber de forma inesperada uma mensagem com as palavras: "Foi inesquecível". Essas 3 palavras, simples na superfície, são como um sussurro direto para o inconsciente. Elas não pedem, não imploram, não pressionam, apenas revelam. E nesse revelar, despertam um processo interno quase automático. Ele começa a lembrar, reviver, repensar. Foi inesquecível. É mais do que uma frase. É um espelho. Um espelho que obriga a pessoa a olhar para o que tentou ignorar. A segunda frase poderosa é: cuide de você. Essa frase ativa uma sensação de carinho desarmado, sem posse, mas com profundidade. Ela comunica algo valioso. Ainda existe consideração, ainda existe afeto, mesmo que o tempo tenha passado. E a terceira frase, capaz de ativar saudade imediata, é: sinto sua falta. Mas atenção, não deve ser usada de forma carente ou desesperada. Quando dita com serenidade e autenticidade, ela não soa como cobrança, mas como verdade emocional. E o cérebro masculino capta isso. As 3 frases juntas formam um código emocional sutil, que quebra resistências, desperta lembranças e convida à reflexão. São gatilhos que não precisam de presença física para funcionar. Elas fazem morada no pensamento e no coração. Agora me diga, qual dessas frases você já usou ou gostaria de usar? Comenta aqui embaixo, porque a sua experiência pode inspirar outras pessoas também. Quando uma palavra certa é dita no momento certo, ela não apenas comunica algo, ela ativa uma memória. E não é qualquer memória, é uma memória afetiva, carregada de sentimento, que faz a outra pessoa reviver um momento especial, um cheiro, um olhar, um detalhe que parecia esquecido, mas estava apenas guardado. Augusto Cury nos lembra que as emoções são a base da memória. Tudo que nos emociona profundamente jamais esquecemos. Por isso, quando você diz "foi inesquecível" ou "sinto sua falta", você não está apenas falando, você está acendendo uma chama no inconsciente emocional de quem escuta. Essas frases não são comandos, são convites sutis para reviver sensações boas que um dia foram compartilhadas. E o impacto disso é profundo. O cérebro associa a lembrança ao prazer que sentiu, ao afeto, ao conforto emocional. É como se as palavras colocassem a pessoa de volta naquele exato instante onde tudo parecia certo. E quando essas lembranças vêm à tona, a mente começa a reconstruir o vínculo emocional que talvez estivesse adormecido. O resultado? Um desejo repentino de proximidade, de retomada, de reconexão. Mas para que esse processo funcione, é essencial compreender o conceito de espaço saudável nos relacionamentos. Cury também nos ensina que a ausência é um ingrediente secreto do amor. Muitas vezes o erro está em insistir, em pressionar, em não permitir que o outro sinta a própria falta. A ausência bem dosada cria valor. Ela dá tempo para que a presença seja sentida, para que o silêncio fale, para que as memórias façam o trabalho que as palavras sozinhas não conseguem fazer. Dar espaço não é desistir, é confiar.
é permitir que o vínculo se fortaleça na ausência para que a presença volte com mais significado. Portanto, se você deseja ser lembrada, desejada, procurada, pare de gritar e comece a tocar. Use palavras que acionem emoções, não defesas. Crie espaço, não cobrança. Valorize o tempo, e ele valorizará a sua presença. Agora comente aqui. Você já sentiu mais saudade de alguém justamente quando essa pessoa se afastou em silêncio? Queremos saber sua experiência. Ela pode iluminar o caminho de muita gente que está passando por isso agora. Existe uma linha sutil entre tocar o coração de alguém e invadir o espaço emocional dessa pessoa. E é nessa linha que mora a arte da escuta e da comunicação não invasiva. Augusto Cury diz que ouvir é abraçar com os ouvidos. E isso vale tanto para quem escuta quanto para quem escolhe o momento certo de falar. As palavras que despertam saudade e conexão, como "sinto sua falta", "foi inesquecível" ou "cuide de você", só têm impacto verdadeiro quando nascem do silêncio interior, da maturidade emocional e da ausência de cobrança. Quando essas frases são usadas como uma tentativa desesperada de reconquista, elas perdem a força e ganham peso. Mas quando são ditas com leveza, autenticidade e sem expectativa imediata de resposta, elas funcionam como sementes plantadas no solo fértil do inconsciente. O segredo está na intenção. Não diga esperando algo. Diga porque sente, porque é verdade. Diga porque entende que respeitar o espaço do outro também é uma forma de amor. Isso é comunicação não invasiva. Transmitir uma emoção sem tentar forçar uma reação. Agora, sobre o timing ideal, ele é tudo. O momento em que essas palavras são ditas pode amplificar ou anular totalmente seu poder. Então, quando usar? Use quando houver silêncio. Quando vocês estiverem afastados e o tempo tiver permitido uma desaceleração emocional. Use depois de um período em que não houve brigas ou discussões acaloradas, porque quando o coração está armado, nenhuma palavra entra. Use em momentos de calmaria, quando o outro menos espera, porque é no inesperado que essas frases têm mais ressonância. Um "foi inesquecível", enviado dias depois de um encontro marcante, ou um "cuide de você", escrito no fim de uma mensagem tranquila, tem o poder de ecoar dentro da pessoa por muito mais tempo do que uma declaração longa em um momento de crise. Essas palavras funcionam como ondas, são suaves ao toque, mas profundas na alma. Então reflita, você tem usado suas palavras com inteligência emocional ou tem falado com pressa, esperando respostas que só o tempo pode dar? Comente aqui embaixo como você costuma se comunicar em momentos de silêncio entre vocês. Você fala ou deixa que a ausência fale por você? Queremos saber sua visão. Ela pode fazer muita diferença para outras pessoas que também estão aprendendo a falar com o coração. Muitas pessoas, ao tentarem reconectar com alguém, cometem erros que anulam completamente o efeito emocional das palavras certas. E isso acontece porque, no desespero de serem lembradas, acabam transmitindo carência, cobrança ou manipulação disfarçada. Augusto Cury nos alerta. A pressa é inimiga da emoção. O desespero é o assassino do vínculo. Quando você diz "sinto sua falta" com uma expectativa agressiva de resposta, ou quando repete frases como se fossem fórmulas mágicas, esperando um resultado imediato, o que era para ser um gesto sutil de conexão, vira uma armadilha emocional. E o cérebro do outro percebe isso. O ser humano é altamente sensível à intenção por trás das palavras. Não importa só o que você diz, mas como você diz. A entonação, o contexto, o momento e principalmente a energia com que aquela frase é dita, tudo isso determina o impacto que ela vai gerar. Um erro comum é falar demais. Enviar longas mensagens explicando sentimentos,
tentando convencer, justificar ou recuperar algo que só pode ser resgatado pelo tempo e pela memória afetiva. Outro erro é dramatizar. Você nunca mais vai encontrar alguém como eu. Tudo que eu fiz por você. Frases assim não tocam, elas pressionam. E ninguém sente saudade de um peso. O que causa saudade é leveza, é a lembrança de algo bom, é o perfume emocional de uma conexão que fez bem. E é aí que entra o diferencial da autenticidade emocional. Quando você fala de verdade, sem máscaras, sem roteiro, sem tentativa de controle, a sua energia se comunica antes mesmo das palavras. Cury diz: o ser humano só é convincente quando fala com o coração. Não adianta repetir "sinto sua falta" se você não sente. Não adianta dizer "foi inesquecível" se você está apenas tentando mexer com o outro. A mente, consciente ou não, capta o que é forçado. Mas quando é verdadeiro, quando vem de um lugar de sinceridade e maturidade emocional, até o silêncio entre as palavras comunica algo poderoso. A verdade tem uma vibração que toca fundo, porque não carrega a ansiedade de ser correspondida. Ela apenas é, e por ser, impacta. Por isso, pare de buscar frases perfeitas. Comece a cultivar sentimentos reais. Porque a frase certa só funciona se o sentimento for verdadeiro. Agora me conta nos comentários. Você já sentiu que falou algo bonito, mas a outra pessoa não reagiu como esperava? Será que foi o momento ou a intenção? Compartilhe a sua história. Ela pode ensinar muito mais do que você imagina. E se no fim das contas, amar com inteligência emocional for justamente saber a hora de calar, a hora de falar e a hora de deixar sentir. Augusto Cury nos lembra que os fortes sabem ser suaves e os sábios sabem esperar o tempo certo das emoções. Porque no amor, não vence quem insiste, mas quem entende. Não conquista quem pressiona, mas quem toca com sutileza, com presença e com verdade. As palavras certas não são mágicas, elas são reflexo do seu equilíbrio interno. Quando você se comunica com paz, com autenticidade e sem ansiedade, a saudade nasce naturalmente do silêncio que você deixa e não da presença que você implora. Por isso, mais do que frases prontas, cultive emoções limpas. Mais do que respostas imediatas, confie no tempo do coração. E lembre-se, o maior poder não está no que você diz, mas no que sua ausência consegue fazer o outro sentir. Agora me conta nos comentários, qual dessas frases mais tocou você? Você já viveu algo parecido? Compartilhe a sua história aqui embaixo. Ela pode tocar o coração de alguém que precisa ouvir isso hoje. E se esse vídeo falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de emoções com profundidade, com consciência e com alma.